nós vamos continuar estudando a obra, não uma obra só, mas a grande obra do nosso patrono Leon Denis. E hoje quem conversa conosco é o nosso companheiro Jair Ricardo, e o tema sobre o qual o companheiro vai conversar conosco consta do livro No Invisível, do nosso patrono Leon Denis, publicação da editora Celde, e tem o título A Mediunidade Gloriosa. A gente tem um extrato aí, não é? Significativo, que nós vamos ler juntos, nos preparando para o estudo da noite. Nos diz então o nosso patrono: a mediunidade gloriosa. A origem do profetismo em Israel é marcada por uma manifestação imponente. Um dia, Moisés escolhe 70 anciãos e os coloca em torno do tabernáculo. Jeová revela sua presença numa nuvem. Logo, as poderosas faculdades de Moisés se comunicaram aos anciãos e eles profetizaram. O tabernáculo desempenha aqui o papel de acumulador ou de condensador fluídico. É um meio de exteriorização, como os espelhos de metal que brilham. Contemplando-o, provoca-se o transe. A manifestação de Jeová na nuvem é um modo de materialização. Esta, nós a vimos, começa sempre por uma aglomeração nebulosa, a princípio vaga, na qual a aparição se desenha e se torna, pouco a pouco, precisa. Jeová é um dos Elohim, espíritos protetores do povo judeu e de Moisés em particular. Sob sua influência, os poderes espirituais de Moisés se transmitem aos 70 anciãos, como os poderes do Cristo se transmitirão mais tarde, particularmente, aos apóstolos no cenáculo. Como vimos nos nossos dias, em alguns casos, a mediunidade se transmitir de uma pessoa a outra através dos passes e dos toques. Assim começa o profetismo, ou mediunidade sagrada em Israel. Moisés, iniciado nos mistérios de Ísis pela sua longa estada no Egito e, sobretudo, por suas relações familiares com seu sogro Jetro, grande sacerdote de Heliópolis, foi, por sua vez, o grande iniciador psíquico de seu povo antes de ser-lhe o legislador imortal. Desde então, a mediunidade profética tornou-se permanente na raça judia, embora intermitente nas suas manifestações. Ela está visivelmente subordinada a certos estados psicológicos que nem sempre são constantes, nem nos indivíduos, nem nos povos. No tempo dos juízes, o profetismo era coisa rara. Com Samuel, ele reaparece, resplandece com um novo brilho. Nessa época, o estado d'alma do povo hebreu, se prestava melhor a esse fenômeno. Na vida das nações, há épocas de perturbação intelectual e de depressão moral que obrigam o espírito a se afastar momentaneamente. A França, ela também, conheceu suas horas de obscuridade e de incerteza. Leon Denis. Vamos então agora, meus irmãos, unir o nosso pensamento, unir o nosso sentimento e vamos rezar para iniciar então as nossas atividades. Graças a Deus. Que todos nós que aqui nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, e confiantes e certos da Tua presença, do Teu amparo, da Tua orientação e da Tua direção maior nas atividades da nossa casa, nós Te pedimos que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados que aqui estamos, possamos, deixando de lado um pouco as nossas preocupações habituais, os nossos
preconceitos e os nossos medos, nós consigamos então nos irmanar a esses companheiros trabalhadores do plano espiritual que já atuam aqui junto a todos nós. E que dessa forma nós recebamos os esclarecimentos e as energias benéficas, salutares, de pacificação, de harmonização, de que todos nós necessitamos. Abençoa-nos, Mestre Jesus, nessa nossa empreitada. Abençoa os nossos companheiros Jair e Lúcia, que hoje vão nos dirigir a palavra, e permite então que nós tenhamos a tua permissão para, em teu nome, em nome do nosso patrono Leão Denis, confiantes no abraço amigo e carinhoso da espiritualidade trabalhadora da nossa casa, e em nome de Deus, nós possamos então iniciar as nossas atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Nós vamos então, companheiros, vibrando muito carinhosamente pelo nosso companheiro Jair Ricardo, passar a palavra para ele e juntos estudar o tema da noite. Prezadas irmãs e prezados irmãos, boa noite. Que as bênçãos de Deus que recaem sobre nós a todo momento sirvam como motivação para continuarmos a nossa longa e interminável caminhada na condição de espíritos imortais que todos nós somos. Estamos a conversar aqui no capítulo 26 sobre a mediunidade gloriosa. Sempre que falamos em mediunidade, é bom nos lembrarmos da parábola dos talentos, porque ela expressa de forma muito profunda, ou expressaria de forma bastante profunda, a diversidade dos graus mediúnicos. Sejamos sinceros conosco mesmo, ou pelo menos eu procuro ser sincero comigo. Ter um mandato mediúnico no nível de um Francisco Cândido Xavier, de um Divaldo Franco, ainda não é para o Jair Ricardo. Então, é bom que às vezes não nos sintamos diminuídos por essas coisas. O trabalhador mais simples também recebe o seu salário, como está contido lá na questão da parábola dos trabalhadores da última hora. E a mediunidade, ela é gloriosa, não pelo conhecimento que se tenha sobre o trabalho mediúnico da criatura. A mediunidade, ela é gloriosa quando o médium se empenha, de acordo com a parábola dos talentos, com o talento que ele recebeu. De repente, vamos encontrar no mundo espiritual alguém que nós nunca ouvimos falar, né, do seu trabalho como médium na Terra, e vamos encontrá-lo no mundo espiritual num plano de destaque que vai talvez nos assombrar. Mas como é que pode? É porque o pequeno talento que ele recebeu, ele não enfiou debaixo do tapete. Ele tratou de aplicá-lo da melhor forma possível. Outra coisa, mediunidade não é castigo. Mediunidade é prêmio. Infelizmente, eu já ouvi referências à mediunidade como se o portador da mediunidade fosse a mais desgraçada das criaturas. O que é um absurdo. O assunto de estudo do livro do Evangelho para a prece vai tratar do quê? Capítulo 26, item 10. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente. Quer dizer, lá com Kardec, já o plano espiritual nos revelava, o próprio Kardec coloca aí para nós, de que mediunidade é coisa santa. Ora, se é coisa santa, não pode ser nenhum castigo.
E o médium, ele não é realmente a criatura que está naquela condição de trabalhador do Cristo com a sua estrutura e possibilidades mediúnicas, porque é uma criatura desgraçada. Pecar por pecar, equivocar-se por equivocar-se, todos nós já nos equivocamos e quantas vezes? Isso não significa e nem transforma absolutamente o trabalhador da esfera mediúnica de casa espírita no mais vil dos pecadores. Pelo contrário, é alguém que recebe um dom, um talento e inteligentemente está aplicando. Este trabalho nos livra de uma série de compromissos de passados tumultuados e delituosos, porque a lei maior, ela nos socorre através do amor, e não necessariamente de castigo de qualquer tipo. Agora, no plano espiritual estamos a reencarnar, prestes a reencarnar. Assumimos determinados compromissos nessa área. Chegamos aqui embaixo, ou, se vocês preferirem, encarnamos aqui no plano físico e resolvemos mudar completamente isso aí, os nossos destinos. É natural que, sob esse aspecto, a criatura estará, pelo menos de forma relativa, rompendo com seus compromissos. E nesse capítulo 26, Mediunidade Gloriosa, são bastante páginas, né? Começa na 407, vai até a 430, se não me engano, 35, 36. Tem um monte de páginas para se estudar nesse capítulo, inclusive com exemplos os mais variados. O Leon Denis trata a mediunidade com a expressão a mediunidade gloriosa. Mas e aí, por que a gente vê tanto médium de vez em quando, né? Dando os seus escorregões? O escorregão é do médium, é do portador da possibilidade. Não é a mediunidade que faz isso com ele. Esta mediunidade, se bem trabalhada, por mais simples ou simplória que ela possa se transparecer aos nossos olhos, eu só sou médio de dar passe no salão. O plano espiritual nem disse que eu sou médio de incorporação, que eu posso ser médio de apoio, que eu posso ser médium disso, médium daquilo. Nada garante que o diretor de trabalho mediúnico, que o médium, com maior potencial para incorporar um irmão sofredor e, portanto, passar aquela informação do irmão sofredor para que possamos, através de um diálogo, melhor reorientá-lo, terá o significado de que esse médium, com esse potencial no campo da mediunidade de incorporação, terá um galardão, um laurel maior do que o médium que julgava-se, uma insignificância porque só dava passe no salão. Não é nada disso. Se nós tivermos a responsabilidade devida com aquilo que estamos a realizar no campo mediúnico, sejamos médios de passe no salão, sejamos o médio de apoio nos trabalhos da sexta-feira, sejamos o médium que só faz ali a magnetização da nossa aguinha ali fora. E eu poderei chegar do lado de lá e ainda ter que tomar a bênção a ele. Ele poderá estar num patamar muito maior que o meu. Por quê? Aquilo que ele recebeu de forma simples e simplória, ou seja, o talento que Deus concedeu a ele, ele tratou de multiplicá-lo, de acordo com a parábola dos talentos. Os médios do nosso tempo
com muita frequência são desprezados, desdenhados, perseguidos. Pelo menos quando foi composto, né? Quando o livro foi escrito, aí pelo século XIX. E hoje? Já não tem aquela mesma sanha que tinha no século XIX. A perseguição maior que a gente encontra às vezes no âmbito, né, ou da família, a família um pouquinho menos, bem menos, mas principalmente na área profissional vai bater a cabeça hoje, bota o meu nome na corrente. É a perseguição maior que a gente encontra por aí. Não sei se vocês já tiveram, né, já conviveram com situações como essa. A questão da corrente é fácil, é só bancar o espírito leviano, leva uma corrente, já deixa uma correntinha lá na gaveta. Quando ele mandar botar o nome na corrente, pega um papel, escreve o nome, pega aquela corrente e dá 7 nó. Tu tá na corrente dos 7 nós. Pronto, ele nunca mais brinca com você. Mas aí você perde a oportunidade de trazer o nome dele para a irradiação. Não façam isso, portanto, como eu fiz. Mas se com o olhar abarcardes a vasta perspectiva da história, a humanidade, sob seus diversos nomes, vos aparecerá como o que houve de mais importante no mundo. E foi. A mediunidade revelou a vinda do Cristo, a mediunidade revelou aquele que antecedeu ao Cristo, João Batista. A mediunidade de Joel revelou que os homens, as mulheres, os velhos e os jovens, todos sonhariam. Está lá no profeta Joel, né, livro bíblico, no Antigo Testamento. Tudo isso é processo mediúnico. Não tinha nome de mediunidade, porque a expressão médium, mediunidade, ela é elaborada, criada por Allan Kardec no século XIX. Lamentavelmente, numa edição bíblica, não vou entrar em conflito a esse respeito, mas quando vão referir-se ao episódio famoso em que Elias mandou abater a cerca de 300 sacerdotes servos de Baal, lá embaixo eles não botam o sacerdote, eles botam os médios de Baal. Naquela época a expressão era sacerdote, até porque eram sacerdotes. Poderiam ser sacerdotes e médios também, mas a expressão lá é sacerdote, não médios de Baal. E ele prossegue: quase todos os privilegiados, profetas, videntes, missionários, mensageiros de amor, de verdade, de justiça, quase todos foram médios nesse sentido de que se comunicaram com o invisível, com o infinito. Com certeza. E aí nós sempre usamos a expressão, nos referindo a Jesus como o médium de Deus. Provavelmente todos vocês já ouviram essa expressão em algum lugar, em alguma palestra, alguns às vezes conversando entre nós mesmos. Porque ele trazia na essência a informação mais pura do Criador até nós, de uma forma plena, ampla, vasta, tão grande que em determinado momento ele diz para os seus discípulos, em conversa particular: eu tenho muitas outras coisas para vos revelar, mas vós não entenderíeis. Foi difícil, só do século XIX, que nós começamos a entender com o 13º apóstolo, ou profeta, que se vocês preferirem, que é o nosso saudoso e querido Allan Kardec. Poderíamos dizer que, sob muitos pontos de vista, o gênio é uma das formas da mediunidade. Aquele camarada muito crânio, né, muito sabido. Naturalmente que junto com esse ponto de vista, nós também temos que compreender que aquele espírito traz consigo também um vasto cabedal na área do aprendizado que lhe faculta aprender determinadas coisas com mais facilidade. Na escola, tem uns que gostam de português, outro não gosta, outro gosta de história, outro não gosta. Detesto história, detesto geografia. Você tem que aprender de tudo, né? Senão você não concursa para nada no dia de hoje. Mas tem aquele companheiro da sala que é o número 1. Tudo que é prova, o camarada tira 9,5, 10, 9,5, 10.
Aí um dia estava ele chorando na sala porque tinha tirado 8, tinha ficado em segundo lugar. Às vezes também tem um pouco de orgulho, de vaidade da criatura, que ele precisa ter um pequeno tropeção para poder melhor compreender as coisas. Isso faz parte da nossa jornada de aprendizado. Os homens de gênio são inspirados no sentido transcendental e fatídico dessa palavra. Eles são os intermediários e os mensageiros do pensamento superior. Naturalmente que Leon Denis refere-se aqui àqueles cuja essência do trabalho traz novos benefícios para a humanidade. Porque eu posso ser também um gênio da literatura, mas só para escrever besteira. Pode. Por quê? Eu não estou, de certa forma, eu tenho o dom, a capacidade do gênio, ou mediúnica, como classifica o nosso Leon Denis. Mas não tenho ainda a capacidade de me ligar ao escalão superior da espiritualidade. Gostaram dessa, escalão superior? Pois é, às vezes não temos. Se eu não tenho, mas tenho o potencial, esse potencial naturalmente será trabalhado por companheiros não muito alviçareiros, para não sermos indelicados e até encaridosos. Devemos, por isso, considerá-los como simples instrumentos, e não têm eles direito algum à nossa admiração? Não é questão de endeusar o Chico, o Divaldo, não é nada disso. Mas como é que eu não vou me referir ao trabalho que o Divaldo, o Chico, Altivo, Jorge Resine e tantos outros já fizeram por aí afora? Eurípides de Barçanufo, como é que eu não vou lembrar-me dos apóstolos com certa admiração, meus irmãos e irmãs? É natural, não há nenhuma coisa, nenhuma implicação nisso aí. Não se trata, portanto, de endeusá-los, mas sim admirá-los. Ele coloca isso para nós. O gênio é, antes de tudo, uma aquisição do passado, o resultado de pacientes estudos seculares, de uma lenta e dolorosa iniciação. Estes desenvolveram no ser aptidões imensas, uma sensibilidade profunda que o predispõe às elevadas influências. Entre nós presentes, excetuando-se aqueles que já reencarnaram, já tiveram a conquista de reencarnar em lar espírita cristão, nós outros, que viemos de outras expressões religiosas, evangélica, protestante, católica, até mesmo da descrença, não professávamos nenhuma religião. Analisem bem, por exemplo, a aceitação da ideia da reencarnação. O engraçado é que eu tomei conhecimento da ideia da reencarnação, não através de literatura espírita, mas de literatura hindu. Quando tornei-me espírita, eu já era há muito tempo reencarnacionista. Não tive a menor dificuldade em entender e desmanchar na minha mente uma série de conflitos e de não aceitação de circunstâncias que ocorriam na minha vida, dos outros, dos familiares, dos amigos, dos parentes, dos conhecidos. Quando eu tomei conhecimento da ideia da reencarnação, através dos estudos, aí como qualquer um ou outra da casa, né? Que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, aquela sequência toda, só fundamentou de uma forma mais técnica essa ideia. Embora eu lá naquela época não raciocinasse, mas tempos depois eu falei, gente, eu aceitei de forma tão simples a ideia da reencarnação, porque provavelmente, num passado qualquer, isso já foi trabalhado no meu íntimo.
E aí eu achava engraçado de uma certa pessoa espírita, e que o altivo referia-se a alguém que tinha uma folha de serviço invejável. O altivo se referia a essa pessoa como portadora de uma folha de serviço na área espírita invejável. Não aceitava a ideia de que teria que reencarnar de novo. E eu, muito preocupado com a companheira, falei, irmão, altivo, como é que ela fica do outro lado? E aí, com essa folha de serviço, ela chega lá, no instantinho, o cara conversa, mostra que vai ter que voltar com essa folha de serviço, não se preocupa não, vamos se preocupar conosco, porque ela está garantida, ela já está garantida. Mas, pasmem, ela tinha enormes dificuldades, ao ponto de não aceitar que teria que reencarnar novamente. Tudo bem. É como diz lá no Eclesiastes, há tempo para tudo, há tempo para rir, para chorar, para plantar, para colher, há tempo para entender que a reencarnação é uma realidade. E eu ficava com as pernas dela, porque o próprio Jó, né, aquele que é o símbolo da paciência, em determinado momento, com o corpo todo chaguento, ele pede para morrer e voltar no outro corpo. Ou seja, o próprio Jó, bíblico, já tinha uma noção bastante razoável da reencarnação, porque ele pede para voltar no outro corpo. Ele pelo menos já raciocinava que tinha que voltar. Isso significa o que ele colocou. É um trabalho secular que todos nós já temos. Eu não sei se isso se aplica a 100% de todos que passam pelas casas espíritas, não sei sinceramente, mas pelo menos na grande maior parte, os espíritos nos afirmam que esse não foi o primeiro contato com a doutrina espírita. Nós já tivemos contato na vida anterior. São homens por tudo o que eles têm de terrestre, esses médios, esses gênios, pelas suas paixões, suas fraquezas. Tem? Tem. Certa feita perguntaram ao Divaldo qual era a maior fraqueza dele. Ele disse, são tantas que eu teria que fazer uma semana de estudo só para passar para vocês as minhas fraquezas. Então ele nem disse qual era a fraqueza, disse que precisava de uma semana para falar sobre isso. E aí ficou muito engraçado. Há sempre no meio espírita, há sempre aquela coisa do consumo de carne, não sei o quê. Aí, terminado lá um estudo, ele fez lá uma conferência e tal, né? E aí tem sempre aquele espírita gosta de fazer um lanchinho, né? Aí a gente sai no grupo Leopoldo Machado e você faz um estudo de manhã, lanche. Aí você chega, aí vai almoçar, aí tem um almoço, aí você faz o estudo às 3 horas da tarde, outro lanche. Aí não sei quem, às 5 horas alguém inventa outro lanche. Aí quando você chega na Dona Ângela, aí tem aquela outra mesa. Ah, meu Deus do céu, não tinha como não ser gordo, né? Tinha que ser bem gordo mesmo. O espírita come muito. E o Divaldo, ao término da palestra, ele dirige eu estou falando de um dos ícones da mediunidade nos dias atuais, contemporâneo nosso. E ele serviu aquele bife enorme assim, né? Aquele bife bem suculento. E alguém que estava, mas Divaldo, você come carne? Meu filho, lá eu tratei das coisas do espírito, aqui eu vou tratar das coisas da matéria. Eu como bife, vou comer o meu bife. E não abriu mão. E aí lembrei-me do outro episódio com o próprio Francisco Cândido Xavier, que tem lá um livro, né, que o Espírito dita lá, um livro sobre o consumo de carne, e que muita gente leva ao pé da letra, tudo bem. Aí um companheiro viajou do interior da Bahia para visitar o Chico, e que tinha, de acordo com aquele livro, criou uma regra alimentar onde carne não entrou mais. Aí depois lá com o Chico, aquela alegria toda, aí o Chico convida o mesmo para comer um bife. Mas Chico, como? Tinha aquele teu livro. O Chico, com aquela mansuetude que lhe é característica. Meu filho, aquilo o Espírito escreveu. Mas eu, na minha idade, se eu não comer o bifinho, não comer o meu pedacinho de carne, a minha estrutura física não vai resistir muito tempo. Ela precisa ainda dessa proteína. E aí lembrei-me também de um fato acontecido na Malé, naquelas épocas de construção de Malé, né? E aqueles nossos irmãos trabalhando naquelas fundações, né? Imagina fazer aquelas sapatas e colunas. Estavam as nossas irmãs, muito zelosas, servindo o sopão tradicional da Malé.
Aí o altivo chegou, olhou bem para aquilo, olhou para aquele sopão, que, diga-se de passagem, estava muito gostoso, né? Não era aquele sopão que você olha e quando bota na boca, está muito bonito, quando bota na boca não tem gosto. Não, tinha muito gosto, estava muito gostoso. Aí o altivo deu uma ordem taxativa. Tratem de botar carne nessa sopa. Mas altivo aqui, botem sopa na carne, porque quem trabalha num serviço desse tem que comer carne. Ele não comia carne. Mas ele sabia que quem está numa lida dura daquela tem que ter condições alimentares adequadas. O que é isso, senão o resultado de uma mediunidade gloriosa, como coloca o nosso querido Leon Denis? Como ele também coloca as dificuldades e as fraquezas das criaturas, e demonstra que mediunidade gloriosa, ela não é feita para que alguém venha receber uma coroa e ser colocado acima dos demais da sociedade. Não é nada disso. Pelo contrário, quando a gente repara nesses grandes médiuns, a gente nota que eles têm naturalmente uma postura humilde, simples e bastante prática, inclusive, no trato com as coisas. Ele coloca uma outra coisa, que às vezes a gente pensava que o altivo estava imune. Eu pensava assim. Eu não vou mentir não, eu pensava, quando eu pensei, pô, se é um camarada desse, está livre de tudo. Olha o que o Leon Denis coloca. Sofrem todas as misérias da carne, as enfermidades, as necessidades, os desejos materiais. Tanto os desejos materiais que ele nos ameaçava quando desencarnasse, queria encostar num de nós para tomar um cafezinho. Eu falei, você vai baixar em outro terreiro porque tu só toma café sem açúcar. O meu café é com muito açúcar. Não mais agora porque eu tive que fazer uma contenção. Mas o meu café era daquele com, né? Tem que ter açúcar no fundo, senão não era café. Aí ele dizia aqui que depois que desencarnasse, encostaria num de nós para tomar saborear um delicioso cafezinho. Eu falei, vai baixar no outro terreiro, tu só toma café sem açúcar. É uma brincadeira que ele fazia conosco, mas que expressa bem aquilo que ele chama os desejos materiais. Uma coisa simples, sem nenhum tipo de complicação. E todos nós temos as coisinhas que a gente gosta, né? Que a gente ainda cultua. Às vezes, a gente cultua tanto uma coisa, que eu doei uma camisa por cento. Passado um mês e pouco, eu cheguei, estava uma camisa bonita, uma camisa grená, né? Lá grená, vinho, uma camisa vinho. Aí eu achei muito bonita aquela camisa, comprei. Ah, meu Deus, para que eu não perdi aquela camisa? Foi só para vir reclamação da Fátima. Jair, olha essa camisa. Eu falei, não, eu comprei lá no céu de baratinho, R$2, se não me engano, foi a camisa. Preço de bazar, né? Bazar, nosso bazarzinho. Jair, essa foi a camisa que você mandou para o Celde. Vou fazer o quê? São os desejos materiais. Para mostrar que isso acontece com todos nós. Aí, nós vamos ver um pedacinho da nossa página, porque a página ela é extraída desse capítulo. Na minha edição está na página 409. A origem do profetismo em Israel. Está embaixo, é o último parágrafo da página, mas eu vou ver o primeiro. O profetismo em Israel durante 20 séculos consecutivos é um dos fenômenos transcendentais mais marcantes da história. Ali vê a anunciação de Jesus, as profecias sobre Jesus, sobre um monte de coisa que acontecia, né? Mais ou menos como é que Jesus seria tratado. Está ali razoavelmente expressado nos livros do Antigo Testamento. E lá embaixo, que é onde começa, está assim. A origem do profetismo em Israel é marcada por uma manifestação imponente. Um dia Moisés escolhe 70 anciões e coloca em torno do tabernáculo. E ali há todo um processo, né, em que aqueles nossos irmãos, os 70 anciões, se não me engano, se está em Êxodo 19. Eu acho que é isso, em Êxodo 19. Mas, se não for, vocês procurem lá, pesquisa, botar na internet. Se você citar esse trechinho lá no Google, ou
ou no Internet Explorer, no motor de internet de vocês, aparece na hora o trecho, onde está o trecho na Bíblia, tá? Então colocou, e ali há essa manifestação. A outra manifestação nós podemos saltar, né, através do milênio, e vir a portar no livro de Atos, no Novo Testamento, né, no dia em que o Espírito Santo desceu, em que cada um se expressou numa determinada língua. Por que cada um se expressou numa determinada língua? Aquela região ali, ela tinha vários povos de diversas culturas e língua, e cada povo daquele ouviu a nova pregação, a pregação do Evangelho, na sua língua original. Ou seja, esse fenômeno tem um nome, xenoglossia. Está lá, tem um livro, se não me engano, do Ernesto Bozano, onde trata desse assunto com muita propriedade. O que é isso se não parte, né, integrante de todo esse processo de mediunidade gloriosa? A crítica contemporânea nada compreendeu ou fingiu nada compreender. Acreditou tudo simplificar, negando. Assim, sobre esse ponto, como sobre tantos outros, a ciência e a religião, isoladas, apenas podem dar noções incompletas. Somente a doutrina espírita, que serve de traço de união entre uma e outra, pode reconciliá-las. A doutrina espírita exerce o importantíssimo papel de ligar a ciência à religião. Aos poucos, barreiras materialistas vão se desmoronando de forma irreversível, quando ocorre o caso de enfermarias de hospitais, médicos confessadamente materialistas convidam e pedem mesmo para que aqueles que rezam, aqueles que dão parte lá, compareçam para fazê-lo. Por quê? Ele observou que, apesar da sua grande agilidade na área da cirurgia, os seus pacientes que são atendidos pelos processos que tempos atrás eram renegados, da prece, né, da oração, da leitura bíblica, do passe, tem uma recuperação muito mais avantajada. E ainda, mesmo nos momentos dos desenlaces, em que eles não podem, não há como, né, aquela vida chegou a termo, a vida física daquela criatura chegou a termo, eles compreenderam que quem tem essas noções de religiosidade são muito mais fáceis de lidar com eles na hora da morte dos seus parentes, do desencarne, do que os que não têm. Por quê? Porque quando você tem uma ideia de Deus, quando você tem uma ideia de que, fixa já, de que você é um espírito imortal, e que você tem um longo caminho a percorrer, um infindável caminho, longo só não qualifica, mas um infindável caminho, um infindável percurso como espírito imortal, essas coisas vão se tornando sem nenhuma importância. E eu lembro-me de um dos bordalos que veio para o centro e teve o seu carro, o companheiro pediu emprestado, entrou aqui meio que apavoradinho assim, fez a palestra. E depois contou o que aconteceu, porque chegou tão tarde, né? Porque que se atrasou, porque normalmente ele chegava cedo, passava na livraria, conversava com a gente. Ainda brincou, não, deve ter sido alguma biga que eu roubei lá em Roma, então agora estou devolvendo. Aí eu falei, pagou com giro, porque uma biga, bom, se bem que se você desenterrar hoje num sítio arqueológico, uma biga, ela vai valer muito mais do que um carro, tá? Não dá nem para dizer que ela valeria menos. Mas se computarmos, relativarmos, né, os dias atuais com a biga lá em Roma, a biga custaria bem mais barato. O que é isso, senão também
parte integrante de uma mediunidade gloriosa de alguém que tem fé em Deus. Ah, mas isso está dentro da mediunidade gloriosa? Tá. É porque quando a gente vê assim a expressão mediunidade gloriosa, a gente sempre pensa no mais expressivo. A gente vai pensar exatamente quem? Chico, Divaldo, Paulo, Altivo, Jorge Risini, não sei quem, J. Raul Teixeira, vai pensar na mais alta cúpula da mediunidade. Isso é comum, é nosso mesmo, tá? Mas não, em termos práticos, a mediunidade gloriosa, ela se estabelece exatamente através da tarefa mais simples, mas feita com profundo amor. É aí que está o segredo da mediunidade gloriosa. O Espiritismo penetrou o mistério aparente das coisas. Ele projeta as claridades do além sobre a teologia que ele completa e sobre o experimentalismo que ele esclarece. Graças ao trabalho realizado pelos médiuns no século XIX, nos séculos que antecederam o século XIX. Por aí afora, perdendo-se nas noites dos tempos. Poderíamos lembrar, né, das várias Portal de Delfos, né, aquelas mulheres profetisas que tinham lá. Inclusive, um dia desse descobriram que umas mulheres gregas que profetizavam, encontraram lá umas anotações de que havia entre elas, tem até o nome, cabeça de velho fica danado, que elas também tinham profecia sobre a vinda de Jesus. Encontraram lá alguma anotação que entre elas lá, elas sabiam que haveria um grande mestre que estava chegando, né, estaria nascendo, surgindo, vindo para o nosso mundo. Assim, nos nossos dias, dois médiuns, para interpretar a mesma revelação, não se exprimirão nos mesmos termos e não verão com a mesma clareza. Por quê? Médium não é clone do outro médium. Ora, como querer equiparar a minha ferramenta mediúnica com a ferramenta mediúnica dos grandes e expressivos médios dos quais todos nós aqui fomos contemporâneos? Não tem como fazer isso. Eles têm uma tarefa de caráter coletivo, de grande abrangência. Eu tenho uma tarefa mais simples, por quê? Porque ainda não adquiri os recursos de conhecimento, de tolerância, de amor, de carinho, de responsabilidade, que me permita a realização de tais tarefas. Ora, se a minha tarefa é cuidar ali de uma sala ou fazer um estudo, a minha obrigação, para que eu torne esse meu talento aparentemente insignificante em algo portentoso, é fazer isso com amor, com carinho, com responsabilidade. A mediunidade gloriosa, portanto, não está na expressão maior, mais pública, mais coletiva. Muitas vezes a nossa mediunidade vai estar ligado aos fatos até da família. A gente vem no centro, não tem recurso mediúnico nenhum, aí ajuda ali no bazar, ajuda não sei no quê, e aí eu estou lembrando-me agora daquele nosso irmão que trabalhou anos a fio na Malé. Nunca fez palestra, tinha dificuldade para fazer uma prece. Depois de desencarnados, vem o Altiva nos revelar que aquele nosso irmão encarnou exatamente naquela situação para treinar a humildade. Eu nem sei o nome dele. A sua mediunidade gloriosa, ela se manifesta não através de atos de cura, não através de escrever livros, não através de fazer palestras, mas através de um treinamento consciente. Eu tenho que aprender a treinar, vamos dizer assim,
né, os primórdios e as coisas iniciais da humildade. Lembrando da nossa Condessa Paula, várias encarnações em tarefas humildes para finalmente revestir-se de uma personalidade da nobreza francesa. A missão dos profetas, como a dos médiuns contemporâneos, estava semeada de armadilhas. Mas e a proteção? O Espírito não ajuda? Tudo bem, o Espírito me ajuda. Ele está lá no meu ouvido, vai para lá. Eu vou para cá. Aí está ele no meu ouvido, vai para lá. Aí eu não quero ir para lá, eu vou para cá, de novo. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou acabar encontrando o obstáculo que eu estava procurando. Eu vou acabar metendo-me na encrenca que eu tanto procurei. Teve uma pessoa minha conhecida que ela estava prestes a tomar uma atitude que não era a circunstância que desencadeou essa tomada de decisão por parte dela, era realmente uma coisa complicada. Só que ela tomou uma decisão em que o que ela ia fazer de volta seria muito pior do que o que aconteceu com ela. E ela e nessa coisa, está planejando seguir, foi conversar com alguém, e alguém contou uma situação que não era exatamente a dela, mas que havia tomado uma atitude muito pior do que havia acontecido e ela sofreu as consequências. Quando a pessoa é sensata e razoável, como ela foi, ela ligou a sirene, peraí. Ela ficou atenta, não é possível. Deixa eu raciocinar o que eu vou fazer. E mudou todo o seu esquema a respeito do que ia fazer. E ao não fazer, a situação resolveu-se, a pessoa acabou pedindo desculpas para ela, e ela ficou agradecida a Deus. Mas aí o que isso tem a ver com mediunidade gloriosa? A mediunidade gloriosa, ela se manifesta até quando uma simples mensagem de propaganda, como uma pessoa que estava saindo do Rio de Janeiro para suicidar-se, e ao passar por um enorme outdoor, aonde tinha uma propaganda de roupas femininas, mulher, vista-se bem, valorize-se, você é importante na sociedade. Aquilo mudou o mecanismo de raciocínio na sua mente. Ela desembarca da condução, pega uma condução de volta e abraça as suas funções e a própria família. Ia suicidar-se. A mediunidade gloriosa, muitas vezes, vai se manifestar num caso isolado como esse. Em casos isolados como esse. Onde eu estou para fazer uma besteira e um de vocês aqui, já, como é que vai? Fala uma coisa aparentemente brincando, e aquilo era, caramba, peraí, deixa eu pensar. A mediunidade gloriosa manifesta-se também nesses momentos. Lógico que com muito maior importância, quando essas atitudes fazem com que a criatura mude o seu direcionamento naquilo em que vai fazer de errado. Sempre houve e sempre haverá falsos profetas, isto é, médiuns movidos por maus espíritos. Muita gente confunde perda de mandato mediúnico com anulação, eliminação da mediunidade. Não. Perder o mandato mediúnico significa que os espíritos responsáveis e de escalão muito superior ao meu e que usam os meus recursos mediúnicos, pelo meu mal proceder se afastam. Aí está lá a parábola, né? Do camarada que
expulsa 7 demônios, aí o camarada melhora, se sente bem, em vez de procurar agir dentro dos requintes e requisitos da lei, ele cai na gandaia de novo. Aí o que Jesus diz? Agora virão não 7, mas 21, 49, números meio místico assim, né? Por quê? É uma nova casa limpa, mas sem proteção. Vou acampar aqui, não tem dono. Se eu não atuar, se eu não usar o meu dom mediúnico, o mais simples que ele seja, direcionado sempre para a esfera do bem, as consequências se farão presentes na minha vida, mais cedo ou mais tarde, e com as suas respectivas responsabilidades. E aí eu lembro-me do nosso saudoso e querido professor José Jorge, que se auto-intitulava Médium Pedra. Eu não sinto frio, não sinto nem um arrepiozinho. Porém, fundou centros, estados e territórios que não tinham as suas respectivas federações espíritas, ele fundou tudo. Diretor da FEB. Um dos diretores da FEB, que não é só um diretor. Até que veio aqui, né, no Centro Espírita Leão Denis. Até eu brincava com ele, o senhor parece César. Só que o César, vi e venci. O Senhor veio, viu e ficou. Não saiu mais. Todo mundo sabe disso, né? A história do nosso querido Zé Jorge. Zé Jorge precisava de mediunidade ostensiva? Para quê? Eu me lembro dele, conversando com os nossos irmãos atendidos na sexta-feira. Aqui não é cartão vermelho, aqui a caridade é cartão azul, tá? Eu vou providenciar um cartão vermelho para ficar bem característico. E eu me lembro, de Zé Jorge conversando nas salas com os espíritos, com nossos irmãos desencarnados. E muitas vezes aqueles espíritos complicados, cheios de argumentos. E o Zé Jorge com aquela sua, eu não gosto de chamar de lábia, não. Que lábia é uma coisa assim meio de malandro, né? E não era por esse aspecto. Ele com aquela sua conversa saudável, prática, objetiva, aí daqui a pouco aquele espírito que estava lá, não sei o quê, eu pensando bem, o senhor tem razão, você tem razão, é melhor rever mesmo. Cansei de ver isso na sala. O próprio Bezerra de Menezes não tinha mediunidade ostensiva, né? E para encerrar, muitos grupos espíritas têm se desagregado sob a influência dos espíritos inferiores. Olha lá atrás o Leão Denis já alertava sobre isso. E tem que se tomar realmente o maior cuidado, porque muitas vezes estabelece-se o processo de desmanche com uma sugestão para se fazer algo nobre. Ele não vai chegar ali e mandar mudar o aspecto doutrinário, porque o aspecto doutrinário o pessoal estuda muito, não dá. Mas, por exemplo, chega para um grupo, sei lá, 50, 60 pessoas, classe média baixa, e coloca na cabecinha deles que eles têm que construir um hospital para tratamento de portadores de hanseníase, por exemplo. Nós sabemos de uma casa espírita que fechou por causa disso. Estabeleceu-se o conflito. Aí muita gente pergunta, às vezes, brincando. Jair, quando é que sai o nosso centro médico? Eu falei, quando eu voltar depois do altivo, na outra reencarnação. Porque nessa, não vai, sobre o nosso comando, não vai dar para sair, não vai ter como sair o centro médico, não. Não vou iludir ninguém com isso, não. Por quê? Como é que eu vou pegar e criar um centro médico e que depois as contas vão chegar num tipo, aí eu fecho a casa? Deixa os nossos netos fazerem isso. Eles vão fazer com muita galhardia. Os tempos serão outros, a economia será outra, quer dizer, a vida física estará mais facilitada para essas coisas. Haverão outros encarnados mais sensíveis
No momento vamos divulgar, né? É por isso que a grande arte do espiritualista consiste em premunir os meios assistidos por essas influências nefastas que se comprazem perseguindo o passo dos missionários de paz e de verdade. Então, prezadas irmãs e prezados irmãos, dentro dessas colocações, nós temos sempre que pensar numa coisa. É tempo de que um novo sopro passe pelo mundo e devolva à vida essas formas usadas e esses envoltórios ressequidos. Só a ciência e a revelação dos Espíritos podem dar à humanidade a noção exata de seus destinos. Não adianta. O mais eficaz, o mais eficiente dos nossos cirurgiões, que nós temos que ter um respeito por ele, eu mesmo já fui cortado umas 2 ou 3 vezes, sem problema algum, tem os seus créditos e os seus méritos. Mas aquilo que toca a parte do espírito, aquilo que toca a parte da vida imortal da criatura, é preciso mergulhar realmente dentro do conhecimento espírita, para que nós possamos entender o conceito de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Naturalmente que cada um de nós anseia por uma série de circunstâncias e situações de felicidade. E a felicidade maior está em aplicarmos os nossos talentos, por mais simples ou insignificantes que eles possam se transparecer, no socorro, no amparo ao nosso irmão, ao nosso próximo, à nossa humanidade. Que Jesus nos abençoe sempre e acompanhe todos vocês em sua vida de espíritos imortais. Graças a Deus. Que Deus abençoe o nosso irmão Jair e que ele esteja aqui conosco em outras oportunidades para conversar conosco sobre temas assim tão, às vezes, complicados, né, para nossa compreensão, de forma bastante clara, bastante objetiva. Nós chegamos então ao segundo momento dos nossos trabalhos, é o momento dos passes, durante os quais a Lúcia vai comentar um item de O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, o item de número 10, que nós vamos ler, é um comentário do senhor Allan Kardec a respeito de mediunidade gratuita. Nos diz então o nosso mestre Kardec: a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, esse é o da mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez à custa de sacrifícios, muitas vezes penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente até a sua saúde. Eles podem pôr um preço nisso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nunca fizeram pagar pelas curas que realizaram. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em outras fontes, menos na mediunidade, e que apenas lhe consagre, se assim for preciso, o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe levarão em conta o seu sacrifício e o seu devotamento, enquanto que se afastam daqueles que esperam fazer da mediunidade um meio para alcançar melhores posições. É esse, então, o item do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai servir de sustentação para a atividade de passes. Agora nós pedimos aos companheiros médios que
obedecendo à orientação dos responsáveis, se dirijam ao local adequado para essa atividade. Lembramos aos nossos irmãos que essa atividade mediúnica se limita aos médiuns da casa que previamente foram preparados para ela. Vamos procurar não dar atenção a essa movimentação que naturalmente é necessária. Ao invés disso, vamos procurar nos manter pacificados, equilibrados. Vamos aproveitar esse momento para interceder pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros, conhecidos, seja quem for, que nós saibamos necessitados de amparo, de orientação, de proteção de qualquer espécie. Vamos interceder então por esses irmãos, amigos, nesse momento mesmo, que é um momento de prece e de vibrações no bem. E aí, essa assistência, esse amparo que a gente vai estar pedindo para esses nossos irmãos necessitados, né? Chega então até eles, e o nosso pensamento serve de veículo para que isso possa ocorrer. E aí a gente já não estará apenas recebendo, mas também já estará fazendo a parte que a gente já pode fazer na tarefa do bem maior. Nós convidamos também para esse momento, que é um momento de prece, de equilíbrio, de pacificação, os nossos companheiros que nos seguem via internet. E juntos, vamos todos agora, mais uma vez, rezar para podermos então iniciar essa tarefa de passes. Graças a Deus. Que seja, Senhor Jesus, esse momento de passes, um momento muito significativo para todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que aguardamos agora, por esse momento, esse abraço carinhoso, esse envolvimento generoso da espiritualidade amiga trabalhadora da nossa casa, que, sabendo das nossas tantas necessidades, das nossas muitas dificuldades, e conscientes de que elas são nossas e que cabe a nós superá-las, que nós solidifiquemos em nós mais e mais a certeza de que não nos faltarão a ajuda, o amparo, a orientação necessários para que nós superemos esses nossos momentos de testemunho. Vamos então vibrar intensamente junto a esses irmãos generosos que agora vão estar atuando junto a todos nós e pedir a Jesus e pedir a Deus e a todos esses corações generosos envolvidos na tarefa a permissão para dar início a ela. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Que a infinita misericórdia de Deus nosso Pai possa nos envolver nesse instante, que possamos perceber e guardar em nós os fluidos de pacificação, de harmonia, de equilíbrio, que nos chegam nessa hora, através das mãos amigas dos companheiros médiuns. Na lição da noite de hoje, Kardec nos faz refletir sobre o caráter da mediunidade, que não é uma arte, nem tampouco um talento de que a pessoa disponha, porquanto ela não existe sem a participação dos espíritos. Não havendo espíritos, não há mediunidade. A mediunidade, nos diz ele, é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. A mediunidade é uma missão
que tem como objetivo instruir os homens, mostrando-lhes o caminho do bem e conduzindo-os à fé. Por isso, a mediunidade se espalha por todo o mundo, consolando, encorajando, trazendo testemunhos de afeição e simpatia, para que todos, indistintamente, possam ser beneficiados e para que o pobre não se queixe de que não tem fé, porque não pôde pagar por essas bênçãos. Por isso, ela deve ser praticada com zelo, santamente, porque o fluido salutar que se oferece é o fluido dos bons espíritos. Por esse motivo, não se pode vendê-lo. Jesus e seus apóstolos nada cobravam pelas curas que realizavam. Portanto, aquele que não dispõe de meios para sobreviver deve buscar esses meios em qualquer outra atividade, menos na mediunidade. Dedicar apenas o tempo de que dispõe ao serviço mediúnico. Os bons espíritos saberão reconhecer o devotamento e os sacrifícios feitos, mas eles se afastarão daqueles que se utilizarem da mediunidade para atender à sua cobiça e ao seu orgulho. Então, nós devemos refletir sobre estas questões trazidas por Kardec e termos o cuidado quanto do exercício da nossa mediunidade, né? Dessa comunicação com os espíritos que nos sustentam, que nos amparam, que trabalham junto a todos nós, que nos envolvem nesses fluidos salutares, que curam muitas vezes as nossas dificuldades, as nossas doenças, que muitas vezes não são perceptíveis pelos outros, mas que eles podem perceber e nos auxiliar. Estão todos a serviço do bem, nos convidando também para essa prática, para esse exercício no bem. Quem sabe, mais tarde, quando, depois de retornarmos ao plano espiritual, possamos também nos candidatar a ser um desses servidores, um desses trabalhadores da casa espírita, para distribuir aquilo que nós já poderemos ofertar em nome de Deus e em nome de Jesus. Que todos nós possamos nos sentir fortalecidos, amparados, seguros, que possamos chegar aos nossos lares em paz e harmonia, levando para todos eles também um pouco de tudo aquilo que recebemos na noite de hoje, pelo amor e pela misericórdia de Deus, o nosso Pai. Que Deus seja louvado hoje e sempre.
Bom, meus irmãos, vamos agradecer? Vamos agradecer primeiramente a Deus, que, como nos ensinou o nosso Mestre Jesus, é Pai, é bom, é justo, é soberanamente misericordioso. E é então confiantes nessa misericórdia, nesse amor supremos, que nós vamos solidificando as nossas esperanças, que deixam de ser vagas, para serem a certeza da possibilidade de receber a ajuda, de receber o envolvimento amoroso, e desta forma podemos então empreender a nossa caminhada de forma mais tranquila, mais pacífica. Muito obrigado, Senhor Jesus, também ao teu coração generoso, e que tu nos permitas nos encontrar em outros momentos de estudo e de trabalho em teu nome. Obrigado também a esses queridos, a esses generosos e incansáveis trabalhadores do plano espiritual que aqui nesta casa atuam junto a nós. Que, em nome de todos esses corações amorosos, em nome do nosso patrono Leon Denis, em nome do nosso mestre Allan Kardec, em nome de Jesus e em nome de Deus, consideremos então encerradas as nossas atividades de estudo e de passes da noite de hoje. Graças a Deus, que Deus nos abençoe a todos.